abriremos para blocos de 5 perguntas, porém, enquanto eu faço as inscrições aqui, como foram 4 entidades que organizaram esse evento, tem uma fala muito breve de um representante dessas entidades, e acho que vai ser o Matheus, vai ser a Camila. A Camila, representando a PG, falará em nome das 4 entidades, e enquanto ela fala, inscrições abertas para blocos de 5 perguntas, ok? Camila, por favor. Primeiramente, gostaria de falar que, enquanto representante da PG, nós fizemos a nossa assembleia que foi contra o Futurice. Acho importante deixar isso claro. E também vou falar em nome da comissão que foi constituída, um grupo de trabalho constituído pelas entidades ADUFLA, Sindiufla, APG e DCE, que foi esse grupo de trabalho que saiu da comissão que foi colocada aqui pelo João Crisóstomo. Então, acho que é importante deixar claro que a nossa posição em relação a esse programa é de que o princípio do programa, o objetivo do programa, ele é descondizente com o que a gente acredita. O nome do programa Futurice é Institutos de Universidades Empreendedoras Inovadoras. Então, pelo próprio princípio do programa, nós somos contra essa colocação que o programa vem inferindo para a gente. Além disso, eu acho que é importante a gente falar que a nossa universidade ela tem a liberdade que ela tem hoje, porque nós somos uma universidade autônoma. E essa autonomia da nossa universidade é constituída pelo tripé pesquisa, ensino e extensão. Então, é importante a gente olhar para esse programa e compreender que o programa ele quebra esse tripé da universidade. Então, com as organizações sociais e esse financiamento que está inserido através desse programa, ela quebra esse tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, por isso que a gente tem essa posição em relação ao programa. O que a gente quer é uma universidade pública e de qualidade, e o Futurice ele vai contra isso. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer as entidades que organizaram esse evento, porque é o primeiro momento que os alunos estão podendo ouvir sobre o Futurice dentro dessa universidade. Foi organizado 2 momentos de fala para expor o Futurice, e nenhum desses 2 momentos os alunos foram convidados, convocados, sequer receberam um e-mail. Sendo que o primeiro momento, quando o secretário, o representante do MEC esteve aqui, a gente estava de férias. A gente não ouviu falar que isso ia acontecer dentro dessa universidade. E aí, dentro dessa fala, nessa perspectiva, eu queria perguntar para o pró-reitor como é que foi constituído esse segundo grupo de trabalho, uma vez que as entidades se retiraram dessa discussão. Porque se esse grupo, se essas entidades não estão participando mais dessa discussão, quem é que está? Quem que está nessa conversa? Porque a gente não foi convidado para participar. Vai ser mais uma imposição? Vai ser mais uma possibilidade de não participação dos alunos? É isso? E também questionar o porquê da UFLA ainda não ter se posicionado em relação ao Futurice, uma vez que a maioria das universidades, ou a grande parte, já se posicionaram contra ou a favor. Então, qual que é existe uma neutralidade da UFLA nesse posicionamento? É isso? Sou Júlia, sou professora de políticas públicas, cientista política e analista de políticas públicas como a Marina. Foi um prazer te ouvir, Marina. Eu gostaria que tivesse mais alunos de administração pública aqui. Foi uma aula. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você o Gibran ele citou alguns exemplos, e isso tem sido muito usado pelo MEC, a respeito de comparações com outras universidades, principalmente como Harvard. Ele tem usado o Harvard como um parâmetro, né? A gente que estudou fora, né, que foi o meu caso também, a gente sabe que não é bem assim. E eu queria que você trouxesse alguns elementos para o debate sobre como que acontece, e principalmente nos países desenvolvidos, se é um fato que nos países desenvolvidos a maior parte das universidades são privadas ou financiadas com dinheiro privado, ou se existe financiamento público também nesses países desenvolvidos.
Para o professor João Crisóstomo, eu queria agradecer a presença dele. Verdadeiramente, a gente sabe que nós temos nossos embates aqui na universidade com a direção executiva. Queria agradecer a presença da direção executiva como um todo. Eu acho que isso é um grande avanço para essa universidade, ter a presença de vocês aqui. Eu falo isso fraternamente, porque eu acho que esse é o momento da gente discutir a universidade, a sobrevivência da universidade enquanto tal. Então, eu queria honrar vocês e o maior respeito pela presença de vocês aqui. Mas, assim como a Michelle, eu gostaria de saber, quando a UFLA vai se posicionar, mas o GT se debruçou sobre isso, se o GT tirou um posicionamento para indicar para o CUNE contra ou a favor. Né, e qual foi esse posicionamento que o GT tirou. Tenho mais 20 segundos, eu quero fazer uma pergunta para o Gibran. Eu fico pensando, Gibran, e aqui na universidade a gente tem vários problemas de mobilização, principalmente em relação, posso falar sobre o movimento docente, mas eu sei que os estudantes, assim como a Michelle falou, estão começando a se mobilizar nesse momento. Qual tem sido o papel do movimento estudantil e qual é a importância do movimento estudantil? Eu queria que você falasse mais sobre isso e desse outros exemplos para a mobilização nesse contexto do Futurice. Por que os estudantes, nesse momento, são a ponta de lança, diferente do que foi em outros momentos? E, desde já, eu queria deixar o GT, e eu acho que eu posso falar em nome do GT aqui, à disposição para os estudantes, para a gente estar em todos os centros acadêmicos e aonde quer que seja nessa universidade, discutindo o Futurice. Né? A gente pode trazer gente de fora, mas a gente também está estudando e a gente também pode falar um pouco sobre isso com vocês. Bom, boa tarde, quase boa noite. Eu sou Jaqueline, sou professora no Departamento de Educação. Eu queria fazer algumas considerações, e, dentre essas considerações, vai ter algumas perguntas, e acredito que, principalmente para o professor João Crisóstomo. Né? Eu gostaria de saber quem compõe hoje a comissão, né? Porque aí eu acho que a fala da Camila já esclareceu bastante, né, como foi o processo, e a retirada das representações das entidades aí de alunos de pós-graduação, graduação, dos técnicos administrativos e dos professores. Né? Então, gostaria de saber quem compõe hoje essa comissão que traz esse relatório que o professor representa. Né? A outra questão que eu queria colocar é que eu não sei se eu não entendi bem quando o professor disse: caso seja necessário, o Conselho Universitário se posicionará. Né? Dependendo de se essa minuta, que ainda nem é um projeto, que foi nos jogado em plenas férias, quer dizer, cada questão dessa é proposital, né? Dentro do que foi exposto aí claramente pelos dois palestrantes convidados, né? Não é por acaso que isso chegou aqui em julho. Né? Então, tudo isso é muito estratégico. E aí, eu gostaria de saber, porque várias universidades já têm se posicionado. Né? As entidades, aqui na UFLA, a DUFLA já se posicionou contrária, mas, no âmbito mais institucional, mais formal, muitas universidades já se posicionaram e já se posicionaram contra. Né? Então, por que a UFLA não pensa nessa discussão do ponto de vista que não é aguardar isso, né? Mas de fato, se posicionar politicamente, né? Como uma instituição histórica e tem uma grande relevância na construção da sociedade. Né? E daí eu queria também perguntar, que eu acredito que o professor usou alguns termos que eles são enganosos, né? Falar em sociedade como uma coisa abstrata, geral, falar em democracia. Né? A sociedade ela é uma sociedade, no nosso caso particular, de extrema desigualdade. Então, se a universidade tem um papel de realizar ensino, pesquisa e extensão, qual é claramente o nosso projeto político-pedagógico e ele aponta para que sociedade? Ele lida com que prioridades? Né? Então, como é que isso é colocado aqui? E a democracia também, né? Qual é o processo que nós temos? E aí os dados também, do meu ponto de vista, né, de recursos financeiros, etc., me desculpe, com todo respeito, é uma grande falácia. Porque dizer que não tem recurso numa sociedade que não taxa grandes fortunas, que tem os privilégios no Senado, que tem desde os gastos do cartão corporativo e tudo mais, isso, para mim, é uma vergonha absoluta de estar num país desse. Né? E eu acredito que, embora eu tenha começado perguntando sobre a comissão, nós não queremos discutir esse projeto porque a gente não tem sido respeitado para ser posto em diálogo nenhum com esse governo. A gente tem história, tem conquistas, e a gente precisa continuar a construir essa história e essas conquistas. Obrigada.
Boa tarde para todo mundo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou estudante do 6º período de Medicina, já fiz parte do Diretório Central dos Estudantes, hoje sou militante pela União da Juventude Comunista, o JC, aqui em Lavras, e eu gostaria de fazer algumas pontuações, né? Eu acho que eu já fui muito bem contemplado pelos professores que falaram anteriormente, mas então eu vou ser bem direto na pergunta para o professor João Crisóstomo. Eu gostaria de primeiro perguntar sobre aquelas áreas da nossa universidade que sempre e historicamente foram precarizadas, que a gente está falando de extensão e a gente está falando de assistência estudantil. Como que fica a parte de extensão, que é mencionada uma vez durante o projeto, e como que fica a parte de assistência estudantil, que não é mencionada em todo o projeto, né? O nosso secretário ele veio aqui e quando perguntaram para ele, né, o que vai ser feito da assistência estudantil, ele disse, não, vai ser discutido depois. E não dá para a gente acreditar, não dá para a gente ser ingênuo de acreditar nas palavras de quem está no governo agora. Então, por favor, como que fica essa questão da assistência estudantil e da extensão? Para além disso, que eu gostaria de colocar, e aí fazendo uma digressão um pouco maior, é interessante também na fala do professor João Crisóstomo levantar a questão do REUNE, né, da PEC do teto de gastos, né, que virou emenda Constitucional 95, e do suposto déficit na Previdência, né, que coloca o Futurice dentro de um projeto lá já de longa data de precarização do ensino superior, né, o sucateamento da função social do Estado também, como financiamento, né, necessário para todas essas políticas públicas, né. E fica evidente, né, na fala da Marina, né, que o Futurice, né, a urgência da luta contra o Futurice não é uma questão de gestão, não é uma questão de técnica, mas sim é um projeto, é o debate de um projeto de sociedade que a gente quer, né? E para além disso, né, representa isso uma disputa muito maior, né, a questão da arrecadação, da tributação. E barrar o Futurice, então, é um primeiro passo para a gente que está se embrenhando nesse movimento, né? E, então, para a gente fazer isso, o que eu gostaria de colocar é que a gente precisa construir uma frente ampla de resistência, se unindo com os trabalhadores da educação, com os professores, né, com os técnicos e com toda a classe trabalhadora para a gente frear esses ataques do capital que estão colocados aí para a gente. E é interessante, né, falar que o professor ele coloca, né, que o MEC já tem incorporado algumas melhorias, apesar dessas melhorias não estarem inscritas, né? E pensando, inclusive, na notícia que a gente teve ontem, de que a UFLA está em primeiro lugar num ranking de gestão, né, num ranking de governabilidade. Como que fica essa relação da UFLA com o MEC? Né? A gente tem um diálogo privilegiado com esse Ministério da Educação, a gente tem alguma via de comunicação que não está colocada para a gente, né? O que vem sendo colocado pela instituição está muito claro para a gente. E fica, então, a minha pergunta, né? Já existe uma relação de diálogo com o Ministro da Educação e o Ministério? E qual o papel da reitoria da UFLA, da direção executiva da UFLA, na formulação e na implementação do projeto? Obrigado. Boa noite. Eu queria me apresentar primeiro. Meu nome é Nicolas, eu sou aluno de Filosofia, eu faço parte do PIBID, cujas as bolsas foram cortadas. O meu programa ele visa o aperfeiçoamento dos professores para trabalhar no ensino médio. Esse programa não vai existir mais. Então, provavelmente, eu faço parte da última geração que se aperfeiçoou no PIBID e que agora tem uma formação complementar para dar aula no ensino médio. Isso me deixa muito triste. Queria que vocês não reparassem que eu estou muito nervoso, mas para, né, soltar um pouco desse nervosismo, eu queria jogar na cara de quem é a favor desse programa que você é um egoísta, você só pensa em você, você não pensa nessa geração que está aqui, essa geração que lutou por anos para chegar até aqui, e você só pensa em si mesmo. Então eu queria que você começasse a pensar nessas pessoas que frequentam essa universidade todo dia e que se matam de estudar para estar aqui e para se formar. E pensar também nas gerações seguintes. A nossa luta aqui vai representar a presença do nosso povo aqui nos próximos anos. Então eu queria que você parasse um pouquinho de pensar em si mesmo e pensasse nessa geração e nas próximas gerações que vão frequentar essa universidade. Eu não queria fazer uma pergunta, eu vou deixar mais o meu protesto registrado mesmo. Primeiro eu queria dizer que é uma ofensa comparar a insegurança que a gente está sentindo com o Futurice com a insegurança do REUNE, porque o REUNE, primeiro, foi um programa que ampliou. O meu curso é fruto do REUNE, e ele ampliou os cursos na nossa Universidade Federal, ampliou os cursos noturnos. Então, eu acho que é uma ofensa comparar um programa que está cortando as nossas verbas, que está limitando a entrada das nossas universidades, que está apoiando a entrada da universidade, das empresas privadas na nossa universidade. Eu fiquei mais nervoso com o tempo.
Um era um projeto que ampliava os custos, inclusive os noturnos, consequentemente o aumento de investimentos. O outro, além de ser proposto depois de um corte que nos deixa refém das decisões do governo, prevê a privatização dos bens públicos e intervenção do comitê gestor na escolha dos reitores. Então, eu queria perguntar, nós vamos jogar 15 anos de legado que duplicou o número de universitários e universitárias no Brasil, que diversificou nossa comunidade universitária, com uma média de 60% de alunos e alunas de baixa renda nas universidades, ou nós vamos lutar? Nós vamos jogar nosso legado fora ou nós vamos lutar? Em primeiro lugar, eu queria valorizar a presença da administração superior nesse debate, é importante. Não é todo lugar que a administração superior se compromete a fazer esse debate, então isso é importante. Em segundo lugar, foi feita uma pergunta direta para mim, como eu tenho 5 minutos, vou tentar falar dela, que é uma pergunta sobre o papel do movimento estudantil. Eu falei isso um pouco no final da minha fala, mas se nós analisarmos a história das lutas sociais, principalmente no século XX, há vários setores da sociedade que se encontram na classe trabalhadora que dão um primeiro passo. Na década de 80, por exemplo, quem encabeçou todo o processo de resistência contra a ditadura militar, que conseguiu impor, dentro da Constituição de 88, algumas concessões importantes que nós estamos hoje defendendo, foi o movimento sindical. Claro que houve participação dos estudantes e outros setores da sociedade, mas o movimento sindical foi a cabeça, a vanguarda disso. Na França, em 68, já foi o movimento estudantil. Na luta em 2013, quando começa toda a confusão no Brasil, e nós vamos parar onde nós estamos hoje, mas o início do processo de lutas de resistência contra a crise econômica que começava a apertar as condições de vida no Brasil, foram os estudantes no movimento Passe Livre. Nós tivemos agora, recentemente, um movimento de estudantes secundaristas que ocuparam várias escolas. A resposta agora da contraofensiva da extrema-direita é militarizar as escolas. E agora, contra o governo Bolsonaro, a história está nos mostrando que quem está encabeçando o processo de luta são os estudantes secundaristas e universitários. Eu estive no Rio de Janeiro, na avenida, não era a Avenida Rio Branco, uma das avenidas, eu vou me lembrar o nome aqui, eu não sou do Rio, moro lá recentemente, mas era uma avenida de 4 pistas, a principal avenida, Presidente Vargas, principal avenida do Rio, avenida imensa. Essa avenida estava tomada de estudantes nas 4 pistas. Era um negócio gigantesco. O 15 de maio. O 15 de maio desse ano, ele abriu as disputas pelas ruas. E não houve nenhuma mobilização até agora maior do que isso. Houve mobilizações de apoio ao governo, de apoio à Lava Jato, ao Moro, da turma da extrema-direita, mas elas não foram tão grandes como o 15 de maio. Então, hoje os estudantes, que é um polo consciente do que pode perder na política econômica que está sendo implementada, no governo que está fazendo uma disputa ideológica na sociedade, para isso quer capturar as universidades e as escolas. Isso explica por que desistiram. Não sei se vocês perceberam, teve uma parte grande do governo que desistiu daquele projeto Escola Sem Partido. Tanto é que o idealizador do projeto anunciou meses atrás que ele estava deixando esse projeto porque não encontrou apoio no governo. Por que a extrema-direita percebeu? Se ela implementasse de forma generalizada esse projeto, nem ela poderia implementar o seu projeto. Porque a Escola Sem Partido significa discutir nada. Ideologia nenhuma. Se eu não posso defender o meu ponto de vista nem o outro, então ninguém defende nada. Nem esquerda, nem direita. Nem quem pensa azul, nem quem pensa vermelho. Então há uma disputa ideológica em curso importante. Que, claro, quem está mais próximo do acesso a um conhecimento mais diversificado percebe isso.
Quem está mais distante vai demorar mais. Não quer dizer que tem gente burra na sociedade. E nós temos que ter paciência para discutir com a família. Está difícil, né? Eu confesso que já saí de todos os grupos da minha família, mas eu preciso fazer esse exercício, porque não é fácil, porque eu preciso convencer primeiro a minha família. E agora está um pouco mais fácil, que a turma está vendo o que está acontecendo no país, o presidente que elegeram, a situação do país, né? Era só fazer a reforma trabalhista, vende tudo que resolve, faz a reforma da Previdência, implementa o liberalismo, prende o Lula, demite a Dilma, que resolve tudo. Não resolve, piorou. Piorou tudo. O MBL não fala mais do governo Macri, mas se vocês pegarem a página do MBL e fazer uma simples pesquisa quando o Macri foi eleito, os primeiros 2 anos era propaganda sistemática. Olha só, o mito da Argentina. Olha, alguém faça o Macri parar de mitar. Ele conseguiu implementar a reforma da Previdência, aqui no Brasil a gente não consegue. Olha a situação da Argentina. A situação da Argentina está chegando muito próximo da situação em 2001, onde as pessoas iam nos bancos e não tinham dinheiro para sacar. Isso é o resultado do neoliberalismo radical. O Paulo Guedes vai levar o Brasil para essa situação. É essa a situação. Só quem está feliz das pesquisas de opinião pública é a alta elite. Tem uma parte da classe média que já está batendo panela. Vocês viram o pronunciamento do Bolsonaro sobre a Amazônia? Então, se o movimento estudantil deu o primeiro passo, vamos apoiar. Mas vamos também juntos. E vamos tentar contaminar o conjunto da sociedade, porque só o movimento estudantil ou só a educação não vai segurar esse rojão. Uma hora cansa. E nós precisamos ganhar petroleiros, trabalhadores dos bancos, dos correios, das fábricas, a turma do Uber, a turma que está precarizada, todos os setores que militam nos movimentos identitários, que precisam também ganhar consciência de classe. E aí nós podemos ganhar essa parada. Não é impossível, a história já nos mostrou que movimentos semifascistas, neofascistas, extrema-direita, já sofreram derrotas importantes, e não é agora, no século XXI, que nós vamos sofrer uma derrota histórica, porque ficamos achando que Sérgio Moro era o super-herói que ia tirar o Brasil do buraco que nós estamos, porque não é. Vamos lá. Espero que eu tenha escrito tudo que foi perguntado aqui. Então, Michele, em primeiro lugar, como foi constituído esse segundo grupo de trabalho? Na verdade, Michele, não foi constituído um segundo grupo de trabalho. Apenas continuou o trabalho que já tinha sido iniciado. Aí você me pergunta, foi uma imposição por causa da saída aí do pessoal das representações? Na verdade, a gente respeita totalmente a saída de vocês. E eu falei desde o início, e não foi a primeira vez que eu estou falando isso aqui, a ótica de se discutir dos sindicatos e representações é diferente da ótica da gestão. Quando eu tenho uma portaria delegando uma função, eu como servidor público e todos os outros designados, ela precisa ser cumprida, né? Então, o que acontece? As representações, isso não tem uma situação muito que possa implicar numa coisa de descumprimento, porque lá estava representações do Sindiúfla, representação da Dufla, representação do DCE. Por exemplo, se lá tivesse Rossano Botelho, aí ele não teria essa prerrogativa simplesmente de sair, porque ele estava determinado por portaria. Se tivesse professor Antônio Maria, né? Porque somos servidores públicos. Então, às vezes é difícil entender um pouco dessa lógica, mas, na verdade, não foi constituído um outro. Ele apenas continuou, e nós fomos muito transparentes com toda a comunidade, porque no dia que as representações saíram,
elas soltaram um comunicado para a comunidade. Nós soltamos também, no mesmo dia, um comunicado esclarecendo que os trabalhos da comissão iriam continuar, né? Então, isso foi transparente desde o início. Todo mundo aí que tem meio institucional, os alunos, às vezes, não acessam muito, mas foi para todos. Então, assim, eu vejo que, assim, até agora, nós não tivemos nenhuma coisa que continuou sem saber nada, porque nós manifestamos, ia continuar. O porquê da UFLA não ter se posicionado, aí eu preciso fazer um contexto, é o seguinte, eu não sou a melhor pessoa para responder essa situação, né? Na verdade, a gente tem um reitor, e temos o Conselho Universitário, provavelmente isso, se não foi ele, nem que seja em assuntos gerais, num conselho universitário, isso pode ter sido discutido. Eu não faço parte do conselho universitário, portanto, eu não sei se foi levado lá, mas eu preciso também lançar um pouquinho de... melhorar um pouquinho o entendimento do que é a gestão e também desses posicionamentos que estão ocorrendo por parte das instituições. O posicionamento... Por exemplo, vem um posicionamento da UFMG. O posicionamento da UFMG, ele não é muito diferente disso que eu falei aqui para vocês, não. Ele não é contundente em momento algum. Fala, o programa precisa de minorias, ele parece que fere a autonomia universitária, tem isso, está mal escrito e tal. Nada diferente. Tudo isso é que a gente acha mesmo, né? Então, o fato de se posicionar dessa forma... às vezes é muito mais para dar uma satisfação para a comunidade interna do que para a comunidade externa. Então, eu acho que não existe, né, isso é opinião pessoal, e é a opinião também do grupo de trabalho. Ainda não existe um motivo para o qual se exija deliberação do Conselho Universitário. Eu não tenho um programa para aderir, eu não sei como que isso vai chegar, eu não sei se vai ser medida provisória, eu não sei se vai ser um projeto de lei, eu não sei como ele virá, porque parece que já tem algumas mudanças aí. Então, na maneira, com o que temos, eu vejo não necessidade de se posicionar, mas essa decisão não sou eu que tomo. A professora Júlia... Então, ela agradece a presença, eu que agradeço, professor, fico muito honrado aqui da oportunidade da gente debater esse tema. E aí, ela me pergunta mais ou menos a mesma situação, né, se o GT vai se posicionar para o CUNE. Como o GT foi designado pelo reitor, esse documento que eu li aqui, ele foi mandado dia 28 de agosto para o reitor, e ele, não sei qual que é a posição, se ele vai levar isso como um posicionamento preliminar, se ele vai soltar isso como uma nota da instituição, se ele vai soltar isso para todas as comunidades, ou se ele vai colocar isso no Conselho Universitário. Não sei falar. Tá? Jaqueline, componentes da comissão. Eu não vou saber, talvez eu não vou me arriscar a falar os nomes, são todos os pró-reitores, alguns chefes de departamentos, existiam as representações, tem o pessoal da comunicação, né? Então, é a mesma comissão sem os representantes que se retiraram. Tá? Aí falou que, caso seja necessário, o conselho se posicionará. Eu não falei isso, professora. Não, professora. Eu falei o seguinte, no momento correto, o conselho deverá se posicionar. Hoje não tem o que deliberar, não tem um programa a ser aderido. Então, foi isso que eu falei. Tá? E isso é uma coisa do Conselho Universitário. Aí, eu acho que aí você é agressivo quando você usa termos enganosos. Se existe uma pessoa transparente aqui nessa instituição, eu tenho orgulho de ser eu. Então, assim, eu não uso termos enganosos
em momento algum. O que eu coloquei aqui foi o que eu enxergo, é o meu modo de enxergar, né? Eu não estou querendo enganar ninguém, mesmo porque eu não preciso disso. E, inclusive, falando falácias, eu concordo totalmente, não são taxadas as grandes fortunas, tem a questão dos cartões corporativos, concordo totalmente, ué. Eu concordo totalmente. Eu não estou aqui defendendo o Futurice. Eu não estou aqui defendendo o Futurice. Tá? Eu já falei isso na outra vez. Quem conhece as minhas posições políticas jamais acharia que eu estou indo contra essa situação. Bom, o Matheus coloca que áreas precarizadas da UFLA, assistência estudantil e extensão. Não posso concordar que a assistência estudantil da UFLA e a extensão sejam precarizadas. A assistência estudantil na UFLA, depois eu passo até o Rossano, que trabalha diretamente com essa parte, para ele falar o que é assistência estudantil na UFLA. Aí, se ela não está contemplada no futuro, não fui eu que fiz o projeto, não. Reúne previdência, teto de gasto. Gente, quando eu falei de opção da sociedade, eu só estou falando, isso aqui, se a sociedade quiser se posicionar, né, ela precisa entender que o recurso é público. Então, como que se força a fazer isso, gastar mais numa área do que em outra? É somente usando os meios democráticos para tal. Tá? Então, eu não quis ir contra, falando que... não falei em momento algum, a Previdência tinha que ser reforma. Eu sou contra a reforma do jeito que ela se apresenta, totalmente contra. Se eu não fosse, seria burro. Servidor público e tem várias perdas e tal. Bom, se a gente tem um diálogo privilegiado pelo MEC, em função do ranking do TCU. Uma coisa precisa ficar claro, gente. Ninguém tem culpa. A UFLA, na verdade, a gente leva pedrada de tudo quanto é lado. Porque se a gente está em primeiro no ranking do TCU, é porque a gente faz um trabalho que a gente acredita nele. Então, isso não foi mensurado por nós. Nós não estamos num ranking de TCU porque somos a favor do governo. Nós estamos em primeiro no ranking do TCU porque a gente faz um trabalho que a gente acredita nele e que a gente entende que é bem feito. Agora, não fomos nós que fizemos o ranking, não. Essa avaliação foi do TCU, não foi da UFLA. Então, diálogo privilegiado, eu também acredito que não seja. Ele é um diálogo que todos... Gente, é uma batalha. Todo reitor trava batalha no MEC. O reitor que não tiver... constantemente em Brasília. Parar? Mais 2 minutos. O Sandro já está. Ele não consegue gerir. E ele vai lá, por quê? Para manter esse estudantil, para manter o restaurante funcionando, como o nosso colega falou ali. Para todas essas situações de manter a instituição. Então, eu entendo aí, cada um tem o seu estilo. Tá? Se foi a gente que fez o projeto, não foi, não, gente. Você sabe, a única coisa que estava no projeto Reúne, aquela questão das boas práticas lá do nosso plano ambiental, sabe como é que eles pegaram aquela informação? E ela foi comigo. Falei assim, um cara do MEC me mandou, a gente tem o WhatsApp por causa de coisas operacionais. Ele mandou, falou assim, olha, vocês têm aí a questão do esgoto aí, quanto é que vocês... economizam por ano em função de vocês ter produção de água e tratamento de esgoto. Eu passei para ele o número. Entendeu? Eles acharam que aquilo ali estava bom. Então, a participação ali foi essa. Bom, eu acho que eu não consigo responder ao Nicolas. Nicolas, eu vou tentar fazê-lo na próxima rodada. Tá ok? Obrigado. Bom, para mim, eu tenho uma pergunta. Obrigada, Júlia, pela pergunta sobre o sistema americano, né? Tem gente protestando aqui, mas falar rapidinho. Eu recomendo muito, quem tiver interesse sobre isso, recomendo muito o trabalho do professor Reginaldo Moraes. Ele escreveu um livro inteiro sobre isso, sobre o sistema americano, como é que o sistema de ensino superior americano foi construído, como é que ele se mantém hoje e se isso é replicável ou não.
Ele fez uma fala na UFABC recentemente, no evento sobre o Futurice lá. Está no YouTube, recomendo muito que assistam. É meia hora, uma aula, muito didático. E, assim, em suma, o que o professor Reginaldo fala é: não, o modelo Harvard norte-americano, ele não é tendência internacional e ele não é nem replicável em outros lugares. Aí, recomendo que busquem lá para ter maior detalhe, mas, em suma, é assim: o sistema norte-americano ele não é tendência, o europeu é bastante diverso, bem diferente. Internacionalmente, a tendência é que ensino superior dependa, sim, de investimento público. Nos Estados Unidos é muito rachado, é uma minoria das universidades que, de fato, tem investimento privado, menos de 10%, a grande maioria depende do Estado, e isso não é replicável em outros lugares, porque isso nasceu lá no momento, numa condição muito única. Essas grandes universidades privadas, com dinheiro privado, que não dá nem 10% do sistema americano, o resto depende do Estado, vem do investimento de guerra. Tanto guerra mundial, quanto depois guerra fria. É ali que tem uma injeção enorme de dinheiro, inclusive de empresas. E aí foram criados esses fundos patrimoniais, que o governo está tentando imitar, mas que estão lá. Alguns foram criados, na verdade, no século XIX, com um incentivo fiscal de doação de terras, daquele tempo que agora somam bilhões de dólares. Então não dá para replicar isso, não existe imitar isso. Nem internamente, na verdade. A gente vê isso muito bem claro, porque você tem lá uma Harvard, uma Stanford, e depois 90% do sistema dentro do próprio Estados Unidos não consegue replicar, quanto mais num outro país, num outro momento histórico. Então, em suma, a resposta é não, e para detalhes, recomendo muito o trabalho do professor Reginaldo Moraes. Mas é isso, obrigada. Obrigado, Marina. Obrigado, João Gibran.